Queridos, eu quero lhes falar nesta noite sobre uma das doutrinas mais marcantes da Bíblia Sagrada. Ela tem sido designada como sendo a doutrina da Igreja Presbiteriana, ou a doutrina que a Igreja Presbiteriana adota como a raiz, a base de todas as demais doutrinas. Eu quero lhes falar sobre a soberania de Deus, com um propósito. O propósito é dar-nos segurança e confiança nos dias maus. Enquanto meditava nessas coisas, já faz algum tempo, e esta semana, pensando no que ia pregar, no que ia ensinar para os irmãos, escrevi a liturgia. Esses textos, ou o texto que eu coloquei para a leitura devocional, congregacional, alternada, é esse exemplo de que antecipadamente eu pensei nesse momento. O texto diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É Ele quem põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É apenas um salmo, dentre tantos, e dentre tantos outros textos que falam sobre a soberania de Deus, ou o governo de Deus sobre todas as coisas. Eu quero ler o texto onde vou basear a mensagem desta noite. Está em Romanos capítulo 8. Quero que você abra, por favor, para acompanhar a leitura que vou fazer. Romanos capítulo 8, do verso 26 até o verso 39. Aliás, eu vou convidar você a ler comigo em uníssono. Romanos 8, 26 a 39. Leiamos juntos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto
Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Como introdução desta mensagem, deixe-me comentar algo precioso para você. A nossa mente é seletiva. Nós escolhemos as coisas que nos agradam, que nos fazem bem, e excluímos aquilo que nos afronta, que nos confronta, que nos traz transtornos ou desconfortos, em qualquer área, incluindo pessoas. A gente gosta de estar ao lado daquele, daquela que nos trata bem. E quando alguém pisa em nosso sapato, em nosso calo, a tendência natural é a exclusão. Nós somos assim. Com relação à Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós também somos seletivos. Conta-se de uma irmã, isso deve ser piada, mas como contaram bem sério, vou contar como me contaram. Da irmã que a Bíblia dela era toda recortada. Ela tinha uma gilete e ela ia recortando os textos que ela não gostava e colocava numa caixinha. Tinha vários textos recortados que ela não deixava na página para quando passar ver aquele texto de novo. Deve ser uma brincadeira, se bem que não é tão estranho assim. Se a pessoa não recortar com uma gilete, mas vai recortar com os olhos do mesmo jeito, na hora é só passar a página e tal. Somos seletivos e gostamos de ler e de acolher para nós aquelas promessas gloriosas que nos fazem tão bem à alma. É bom demais ler um texto como esse. É bom demais ler e saber que Deus tem uma aliança conosco e que nos guarda sempre. Mas você precisa saber uma coisa nesta noite. Deus tem sim uma aliança conosco.
Ele não tem aliança com o pecado. Então, a partir de hoje, pegue aquele pincel, aquele lápis de cor fluorescente, é assim? Aquele marca-texto, e comece a marcar isso que eu vou dizer a você agora. Associada a toda promessa está uma solene atribuição. Só como exemplo, dentre milhares que você pode encontrar na Bíblia, a Escritura diz assim, Salmo 34, os leõezinhos passam necessidade e sofrem fome, mas bem nenhum falta aos que o temem. Não é isso que está lá no Salmo 34? O nosso olho seletivo vai na frase bem nenhum faltará. Mas você precisa grifar que não falta aos que o temem. Olha que palavra linda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Soa muito bem para nós saber que Deus cerca a nossa vida e que mal nenhum nos acontecerá. Não é isso que está dito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, esse é um princípio. Em toda a Escritura, onde tiver uma promessa, ali pode encontrar, você vai saber que vai encontrar uma responsabilidade. Esse texto maravilhoso fala sobre algumas coisas que você precisa entender. Olha, em primeiro lugar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é maravilhoso? Não enche a nossa alma de alegria e de esperança eu saber que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo? Não é para qualquer um, para os que estão em Cristo. Você pode tomar essa frase e imaginar: ora, se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há para mim. Ouça, observe nesta noite o que eu vou te dizer. Condenação aqui, no texto de Paulo, é juízo, é a morte eterna. Se alguém de fato está em Cristo, este jamais perecerá eternamente, como disse o próprio Senhor Jesus no Evangelho de João. Jamais perecerão eternamente, diz a palavra do Senhor. João capítulo 10. Mas isso não quer dizer que não haverá julgamento. São coisas diferentes. Isso não é a mesma coisa que dizer que quem está em Cristo não será julgado e não haverá justiça, retribuição, porque a própria Escritura também afirma, também está escrito, que o julgamento de Deus vai começar pela casa dele. E que a quem mais é dado, mais será cobrado. E que nós seremos julgados, todos nós, que a palavra foi dirigida aos crentes, seremos julgados segundo as nossas obras e segundo cada palavra que nós proferirmos.
não vai acontecer para quem está em Cristo é entrar em juízo e em condenação eterna. Mas Deus dará a justa retribuição a cada um segundo as suas obras. E é aí que entra a questão meritória, a questão do galardão. Quando o Senhor fala, e os apóstolos escrevem e escreveram, sobre comparecer perante o tribunal de Cristo, falou para a igreja. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Não apenas os ímpios, não apenas os que estarão à esquerda, os que estarão à direita também. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. E um livro será aberto. É uma cerimônia. Um livro será aberto. É um livro onde tem a lista, o rol, com os nomes. E ali, em uma cerimônia, o anjo buscará o nosso nome e ele declarará: está aqui. E o Senhor então dirá oficialmente: vinde bendito de meu Pai, tome posse do reino que está preparado para você, para vocês, antes da fundação do mundo. Aí o anjo procurará o nome e o nome não estará lá. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço, não vos conheço. É uma cerimônia naquele grande dia diante do trono branco. Mas em Apocalipse diz que um outro livro também será aberto, o livro da vida. Ali estão os nossos atos, ali está a nossa vida, que aos olhos de Deus é como um filme ao vivo. Estamos constantemente nus na presença de Deus. É o que o escritor aos Hebreus diz quando afirma que todas as coisas estão patentes e descobertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós, os crentes, patentes e descobertas é isso. Estamos nus, não há como se esconder. Que foi a exclamação do salmista no Salmo 139, que podemos declamar também de cor. Ele disse: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus passos. A palavra ainda nem me chegou à língua e tu já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado não posso atingir. Para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei? Me ausentarei do teu espírito. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. E se eu disser, com efeito, as trevas me encobrirão, a luz e as trevas para ti são a mesma coisa. É o Deus soberano, que a tudo perscruta e tudo vê, e tudo sabe. Estamos nus, Ele vê, Ele sabe, e tudo isso estará diante dEle no grande dia do julgamento, onde nós também estaremos. O diferencial, e por isso o apelo, por isso o convite, por isso a oportunidade, o dia da oportunidade, é que quem está em Cristo, ainda que erre, que peque, se arrepende, volta para o caminho,
naquele grande dia, não será jamais confundido. Salmo 1, você deve se lembrar, os últimos versículos, diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Não, primeiro diz que o ímpio não prevalecerá no dia do juízo. O jeitinho que ele possa dar, todo o poder que ele possa exercer, todo o dinheiro que ele possa levantar para se isentar de culpa, ele não vai prevalecer no dia do juízo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. De modo que você precisa estar em Cristo. É a sua única salvação. E se você puder, busque de Deus com todas as suas forças. Pedir a Deus que lhe dê forças para não pecar, para fugir do pecado, para viver em retidão. Não se engane, porque todos nós compareceremos perante o Senhor. Então essa palavra é maravilhosa. Não há condenação alguma para quem está em Cristo. Saiba que é nessa dimensão. Quem está em Cristo não será condenado para o lago de fogo, mas prestará contas de cada palavra, de cada gesto e tudo o mais que fizemos. E para sua alegria, para consolar o seu coração, Deus não é como o homem. Nesse livro também estarão coisas ao nosso favor, coisas que a gente talvez nem lembre que fez, gestos, ações que para nós foram tão pequenas, insignificantes, sem valor, ninguém viu. Estará no livro de Deus, pode saber disso, porque Deus leva em conta as nossas boas obras. E para finalizar esse argumento, além de tudo isso, vai ter uma outra situação que é o diferencial dos crentes. O livro estará aberto, toda a condenação que pudesse haver será manifesta, as nossas obras estarão ali, mas nós teremos um grande advogado que vai dizer para o pai assim: meu pai, eu sei o que é isso, eu passei na pele exatamente isso, eu fui tentado desse jeito, eu sei como é. Como Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos um advogado justo, que é o nosso Salvador. Esse verso de número versos 29 e 30 revelam a soberania de Deus quanto à salvação. Quero que você ponha os olhos de novo, ou simplesmente fique atento. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos queridos, aqui está, em 2 versículos, um resumo da Escritura. O plano da salvação, que começa em Deus e termina em Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega. E vejam que a predestinação, diferentemente do que os que não conhecem a Escritura criticam, até zombam da igreja presbiteriana por afirmar, defender, proclamar, falar abertamente que Deus predestina, até porque está na Escritura, não há como remover, a menos que tenha uma gilete para cortar os textos, como eu falei. É Deus quem predestina, mas é com um propósito glorioso. Olha o que o texto está dizendo: porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus predestina para a salvação, para fazer cumprir um plano eterno, porque veja o que é que o texto diz: porquanto aos que de antemão conheceu, a esses manifestou o seu plano, predestinando. Isso revela a soberania de Deus quanto à salvação. Não é de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, como diz no capítulo 9, mais adiante. Segundo aspecto, este verso 30 contraria da forma mais grave, mais aguda, a ideia, o pensamento de Cláudio Armínio, de onde vem o arminianismo, ou a doutrina que põe a salvação nos ombros do homem e não de Deus, que põe a responsabilidade da escolha no homem e não em Deus, que exalta o livre-arbítrio contrariamente à soberania de Deus. Esse texto diz que aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não há no verso 30 qualquer movimento humano. Desde o conhecimento prévio antes da fundação do mundo, o processo de chamada, que é quando a pessoa abre os olhos para a fé e se vê dentro do reino de Deus, amando o Senhor e reconhecendo em Deus o Salvador. Nem no processo da justificação, até porque se o homem é pecador, indigno, não tem como salvar-se a si mesmo, e Deus o justifica, é uma ação soberana e única. Menos ainda o processo de glorificação. Não há homem agindo aqui. E essa ideia está reforçada no capítulo 2 que Paulo escreve aos Efésios, que diz claramente: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A salvação pertence ao Senhor. E diz mais nos versos 8, 9 e 10, disse que com relação à fé salvadora, está claro lá: isto não vem de vós, é dom de Deus, e nem vem de obras, para que ninguém se glorie. Como então um homem pecador, mortal, caído, vai escolher salvar-se, ou com suas habilidades manter-se na rota, por suas próprias forças continuar na jornada sem se desviar? Humanamente falando, não faz o menor sentido quando olhamos para a condição do homem desde o Éden. É Deus quem salva, é Deus quem mantém o homem na rota, porque Deus é soberano quanto à salvação. Eu conversava com uma irmã 2 domingos atrás. Ela visitava a nossa igreja. Saímos para um café depois, e no bate-papo no grupo, essa pessoa que não é da nossa igreja, o assunto que entrou foi soberania de Deus. E ela então, meio assustada pela formação que recebeu, perguntou exatamente assim: mas pastor, então me explica aí direito, se é Deus então quem salva, o homem então não pode perder-se? Explica isso direito, como que é isso? Eu tive que lembrar a essa irmã alguns versículos da Escritura, só como exemplo, alguns que eu vou lembrar agora aqui. Eu disse para ela que o homem não pode escolher Deus,
Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus olhou dos céus abaixo e disse: não há um só que busque, um só. E foi o Senhor Jesus quem disse assim: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E depois mostrei para essa irmã que o Senhor Jesus disse assim: e aquilo que o Pai me dá, esse virá a mim, e de maneira nenhuma lançarei fora. Porque aquilo que o Pai me dá é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E lembrei para ela o capítulo 1 de Efésios, verso 13 especificamente, que diz que e vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória. Não faz sentido a doutrina ensinada por Armínios de que o homem, além de escolher Deus bate a porta, mas é o homem quem escolhe. O homem também pode perder-se, desviar-se e jamais voltar. O que nós ensinamos na teologia bíblica é que, primeiro, quem está em Cristo não voltará jamais, porque é Deus quem o justifica e é Deus quem o glorificará. E não é alguns não, o texto diz assim: e aos que justificou, a esses também glorificou. É um plano de Deus. E ainda que a gente tropece e caia, fale besteira, fale maldades e faça coisas erradas, o Espírito de Deus nos constrange, nos quebranta, gera em nós tristeza segundo Deus e arrependimento, para que voltemos ao caminho da obediência, porque Deus não abre mão de nós, Deus não desiste de nós, ainda que a gente desista dele. Eu tenho como base para isso, isso encanta o meu coração. Não poderia haver nada mais grave do que aquela experiência de Pedro, que num arrobo temperamental: jamais te deixarei, se todos te abandonarem, eu jamais te deixarei. E Jesus disse: pois fique sabendo que ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ah, que nada, Senhor. Aí que o Senhor vá à morte, irei contigo onde quer que fores. Fui a coisa apertar, Pedro começou a blasfemar: não sei quem é esse homem, nunca ouvi em lugar nenhum. E Jesus olhou para ele, e Pedro saiu e foi chorar amargamente, porque Pedro era crente, mesmo fazendo uma coisa tão ruim, tão feia, mas ele era do Senhor. E aí chega aquele momento do encontro dos dois na praia, lembram disso? Fogueirinha, assando um peixe, Jesus e Pedro. Eu fico imaginando que Pedro estava ali com o coração batendo a mil, um frio na barriga. Meu Deus, vai ser agora, vai ser o maior sermão da minha vida. Então Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. Esse é o nosso Deus, que nos ama, nos restaura para a glória dele. Para finalizar, agora falar sobre a soberania de Deus na nossa caminhada. Do verso 31 ao verso 39, o apóstolo Paulo argumenta da seguinte forma: ora, à vista dessas coisas, ou seja, da soberania de Deus no plano da salvação, versos 29 e 30, acerca dessas coisas, que diremos? Se Deus é por nós, então quem será contra nós? E ele argumenta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? E então vem essa coisa linda aqui,
dizendo que estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo dias muito difíceis, como eu tenho pregado nas manhãs de domingo. São muitas pressões, são muitas dificuldades, muitas tentações, muitos assédios das trevas. O inimigo se levanta de diversas formas e ataca de diversas maneiras. Nós tropeçamos, ele nos acusa, levanta acusadores, pessoas que machucam e tudo mais. Os dias são difíceis, nós estamos adoecidos de tanta maldade que a gente vê e que ouve e que nos cerca. Não podemos nos esquecer, no dia a dia e na prática cotidiana, Deus é soberano e o seu amor é inefável, imutável e permanente. Nada poderá nos separar desse amor de Deus, porque Ele é soberano. Louvado seja o seu nome. Guarde essa palavra no seu coração para consolo, para conforto, para você ensinar também aos demais que a salvação pertence ao Senhor, que Ele tem uma aliança conosco e que nada nos tirará do seu grande amor.